Olá, seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do programa semanal da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aqui na TV Cidade Verde você assiste ao Minha Saúde toda quarta-feira aqui no Jornal do Piauí. E esse conteúdo também está disponível no Instagram, @Unimed Teresina, e no YouTube Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, pode enviar sua pergunta, sugestão e elogios também para o e-mail comunicação, sem o cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. A cirurgia de rinoplastia é um procedimento que tem como principal função remodelar o formato do nariz. Mas, apesar do que muitos pensam, nem sempre ela é feita apenas com propósitos estéticos. A rinoplastia pode ser recomendada para a correção de anormalidades estruturais que comprometem a funcionalidade do nariz, prejudicando a respiração ou até mesmo o olfato, sendo considerada uma cirurgia plástica bastante complexa. Para falar mais sobre esse assunto e a indicação clínica, os tipos de cirurgia e pós-operatório, nós estamos recebendo hoje o Dr. Eric Barros, otorrinolaringologista, médico cooperado da Unimed Teresina. Dr. Eric, seja bem-vindo ao Minha Saúde. Muito obrigado, Nádia. Obrigado pelo convite. A gente está aqui para esclarecer sobre esse tema, tirar as dúvidas. Estamos aqui para responder as suas perguntas. Então vamos começar explicando para a nossa audiência o que é a rinoplastia. Basicamente, a rinoplastia é um tipo de cirurgia que se destina a resolver tanto questões estéticas, né? Mas que eu costumo dizer que a gente tem sempre um duplo objetivo nessa cirurgia. A gente tem sempre uma preocupação estética, mas também uma preocupação funcional, né? Eu costumo dizer que não tem nariz bonito que respire mal. A pessoa não vai ficar satisfeita se ela tiver com um nariz que agrade aos olhos, né? Um nariz que seja bonito, mas que não tenha funcionalidade. Então a gente tem que ser sempre essa dupla preocupação. É possível até fazer uma cirurgia só para melhorar a respiração do paciente, se ele assim desejar, se ele não quiser nenhuma mudança estética. Mas o contrário não é verdadeiro. Sempre que a gente vai procurar promover alguma mudança estética no nariz, a gente tem sempre que procurar melhorar a respiração do paciente. E aí, muitas vezes o paciente chega apenas com essa queixa clínica e não conversa com o médico, ele pode receber até essa sugestão: olha, se você também quiser melhorar a estética, você pode ir na mesma cirurgia. Sim, verdade. Na verdade, nos dias de hoje tem sido bastante comum a realização desses procedimentos de modo simultâneos, né? Muitos pacientes aproveitam um momento que vão corrigir um desvio de septo, uma hipertrofia de pontes inferiores, outros problemas respiratórios, para aproveitar esse momento para também fazer uma correção estética do nariz. O desvio de septo, doutor, ele vai necessariamente trazer um problema funcional, uma dificuldade de respiração? Não obrigatoriamente, né? Na verdade, é muito comum a gente encontrar na população geral irregularidades septais, pequenos desvios, e não é a simples presença desses pequenos desvios que vão causar repercussão na função respiratória. Eu costumo dizer que nós médicos não tratamos exames e nem tratamos alterações anatômicas, nós tratamos pessoas. Então vai depender muito do grau de incômodo e daquilo que o paciente nos trouxer. Por exemplo, se o paciente tem algum grau de desvio, mas ele não tem queixa clínica, não está atrapalhando a respiração dele, não atrapalha o sono, não atrapalha a prática de atividade física, esse paciente a priori não tem indicação cirúrgica. Você vai operar um paciente para resolver um problema que não existe, que não está sendo problema para ele, a gente não trata alteração anatômica, a gente trata pessoas que vão ter determinados sintomas. Por outro lado, se o paciente tiver desvio e ele tiver queixa, estiver incomodando, estiver atrapalhando a vida dele, estiver tendo repercussão na qualidade de vida dele, atrapalha a atividade física, atrapalha o sono, incomoda ele durante o dia, por vezes pode ser um fator adjuvante para a origem de roncos noturnos. Se ele estiver tendo incômodo e quiser melhorar a qualidade de vida, aí sim a gente pode dar essa resposta para ele, que é realizar um procedimento cirúrgico. O senhor falou desses incômodos. Quais são as queixas mais frequentes do paciente que chega reclamando de algum incômodo durante uma atividade física, ou que está atrapalhando o sono, ou até mesmo durante o dia, na dificuldade de respirar? Na verdade, é muito importante a gente respirar pelo nariz, entendeu? Sim. Isso é até um pouco meio que negligenciado. Tem muitas pessoas que respiram pela boca, tem uma respiração oral crônica, mas como não é um problema assim grave, isso é meio deixado de lado, entendeu? Mas é muito importante a gente respirar pelo nariz. Quando o ar passa pelo nariz, digamos que o nariz ele não é simplesmente uma via de passagem. E o ar vai sofrendo algumas transformações. Ele é umidificado, ele é aquecido, ele é filtrado de algumas impurezas.
através de mecanismos próprios do nariz. A gente tem uns pelinhos na entrada do nariz que ajudam nessa filtragem. A gente tem a mucosa nasal que faz com que as impurezas fiquem no nariz e não passem para o pulmão. Então é importante respirar pelo nariz. Isso às vezes é negligenciado. Essa transformação que o ar sofre ao passar pelo nariz o deixa em condições ideais para ele atingir os nossos pulmões, os nossos alvéolos pulmonares da melhor maneira possível. Quando a gente respira pela boca, isso não acontece. Todas essas transformações não acontecem. Então, além de penetrar um ar inapropriado para a nossa respiração, isso também causa repercussões na garganta. A pessoa com a garganta seca, pode doer a garganta, pode acordar pela garganta doendo, ressecada, pode até favorecer a ocorrência de processos infecciosos e inflamatórios da garganta, porque a pessoa está respirando pela boca e não pelo nariz. Então o correto é respirar pelo nariz, isso é muito importante. Qual a diferença da rinoplastia para a septoplastia? Assim, tradicionalmente a gente utiliza o termo septoplastia quando a gente vai fazer uma cirurgia apenas com finalidade funcional. O paciente ele tem um desvio de septo, ele tem queixas obstrutivas respiratórias e ele deseja respirar melhor, mas ele não quer nenhuma mudança estética, ele não quer nenhuma mudança, na verdade, no nariz dele. Quando a gente vai fazer uma cirurgia desse tipo, a gente tradicionalmente usa esse termo, septoplastia. Você vai apenas fazer uma correção interna do nariz. Esse tipo de cirurgia, na verdade, nem tem incisões. A gente opera pelo próprio orifício natural, que o nariz já tem, que são os orifícios narinários. E é uma cirurgia que tem apenas objetivo funcional, o paciente respirar melhor. A rinoplastia é uma cirurgia em que você vai promover mudanças na estrutura externa do nariz, nos ossos nasais, e não só na cartilagem septal, mas também nos próprios ossos nasais, nas cartilagens que formam o desenho do nariz, que são as cartilagens nasais laterais superiores e cartilagens nasais laterais inferiores. Então você vai promover mudanças que vão mudar o formato do nariz, obviamente na direção daquilo que o paciente desejar. Se ele tem um nariz muito largo e quiser estreitar, se ele tem uma ponta muito caída e quiser levantar um pouco a ponta, se quiser deixar a ponta mais definida. Então você vai ter essas mudanças estéticas do nariz na rinoplastia. Como é o pós-operatório de uma rinoplastia? A gente falava no começo aqui que é uma cirurgia complexa. Sim. E é uma cirurgia complexa, eu imagino também, porque além desse fator funcional, entra o fator estético e o médico também tem que estar preparado para isso, né? Para ver toda a estética e o resultado final que seja satisfatório funcionalmente e esteticamente para o paciente. Mas como é o pós-operatório dessa cirurgia, doutor? Pois é, eu diria sim que rinoplastia é uma das cirurgias mais complexas que existem, entendeu? Mesmo na literatura médica a gente encontra esse tipo de afirmativa, né? Porque são muitas variações anatômicas, né? De paciente para paciente, são muitas técnicas cirúrgicas, são muitas maneiras de você abordar o nariz. Você tem que estar meio que familiarizado com tudo isso. É até um tipo de cirurgia que tem uma curva de aprendizado relativamente longa, né? O médico ele tem que passar vários anos, né? Tendo aquele aprendizado até ele realmente se tornar apto a realizar esse tipo de cirurgia. Com relação ao pós-operatório, ele não vai mudar tanto com relação a uma cirurgia funcional. Na verdade, o que o paciente vai sentir? Embora o objetivo da cirurgia, um deles, seja promover uma melhora da respiração, isso não acontece de imediato. Digamos que na primeira semana, na segunda semana, o paciente vai estar com o nariz obstruído, ele vai respirar mais pela boca. A partir da terceira semana é que ele vai respirar melhor do que ele respirava antes. Uma outra queixa também que pode acontecer é de ficar saindo secreção do nariz, escorrendo pequena secreção até secreção com sangue. Então esses são os dois incômodos principais. Diferentemente do que as pessoas possam pensar, o paciente não sente dor. Então em cirurgias de nariz, tanto nas cirurgias funcionais quanto nas cirurgias estéticas, o paciente não sente dor no nariz. O que incomoda é a obstrução e essa secreção que fica escorrendo do nariz. Geralmente essas queixas duram em média 2 semanas, a partir da terceira semana isso começa a melhorar. No caso das rinoplastias, uma outra queixa que pode ter também é que pode acontecer, embora isso tenha acontecido cada vez menos, né, por medidas que a gente usa na própria cirurgia para evitar isso, colocação de gelo durante a cirurgia, como realização de drenagens linfáticas durante a cirurgia. O que pode acontecer é de ficar um pouco inchado e roxo a região ao redor dos olhos, tanto na região de baixo quanto na região de cima. Então isso aqui também pode acontecer, mas tem acontecido cada vez menos, à medida que as técnicas cirúrgicas vão ficando melhores e mais avançadas. E aí o paciente precisa, nesse caso, ficar afastado das funções durante quanto tempo? Em geral, por esse período aí que eu falei, de mais ou menos 1 a 2 semanas. A atividade física, o ideal é 30 a 45 dias, mas para o retorno das atividades profissionais e estudantis, aí, em geral, 1 ou 2 semanas dá para o paciente retomar suas atividades gradualmente. A gente já continua esse bate-papo com o Dr. Eric Barros, mas eu tenho um recadinho para você da Unimed sobre o atendimento online. Olha, eu não sei você,
Mas, na maioria das vezes, eu prefiro a praticidade de poder consultar por vídeo. É rápido, é eficiente e a Unimed Teresina oferece isso de uma forma incrível. Você pode ter atendimentos de urgência e também agendar consultas eletivas em várias especialidades. É perfeito para aquelas consultas de rotina, para analisar exames ou até mesmo tirar uma dúvida sobre qual especialidade médica procurar. E o melhor de tudo, você faz isso com total segurança, sem perder aquele toque humanizado e eficiente do atendimento. Tudo isso sem custo adicional. Então, se você já é cliente, você quer facilitar a sua vida e cuidar da sua saúde com a tecnologia ao seu lado, dá uma olhadinha lá no site da Unimed Teresina e faz o seu atendimento agora mesmo. É só você aproveitar. Tirei os últimos dias do ano para recarregar as energias. Vem ver como foi. Primeiro, dormi até acordar. Isso mesmo, sem despertador. Fiz uma aula de yoga e meditação. Reencontrei amigos que eu não via há meses. E ainda passei de bicicleta. Experimente você também. Isso ajuda muito a lidar com aqueles velhos conhecidos de quem tem uma vida agitada. Cansaço, insônia, irritabilidade e outras questões que acabam deixando a rotina mais pesada. Doutor, existe uma idade que possa interferir na indicação da rinoplastia? Em geral, a gente procura indicar cirurgias de rinoplastia e de nariz em geral a partir do final da fase de crescimento, que ocorre um pouco mais cedo nas mulheres, né? Geralmente 1 ano após a menarca, né? Em geral 16, 17 anos. E em homens um pouco mais tardiamente, a partir dos 18 anos já é plenamente possível de realizar a cirurgia. E existe uma idade limite para que a cirurgia seja indicada? Não, eu não diria que existe uma idade limite. Aí eu acho que vai muito do desejo do paciente. Claro que a gente vai levar em conta as condições clínicas do paciente, né? Não existe assim, nenhuma comorbidade que impeça completamente a realização da cirurgia, né? Mesmo pacientes hipertensos, diabéticos, desde que essas doenças estejam compensadas, que o paciente esteja adequadamente controlado, e com relação à idade da mesma forma, nada disso vai impedir a cirurgia. É uma cirurgia que não precisa de internação, internação rápida? Geralmente os pacientes internam num dia, fazem a cirurgia no mesmo dia e recebem alta no dia seguinte. São 24 horas de internamento hospitalar. A gente falava agora há pouco sobre essa respiração pela boca, né? É possível que as pessoas sequer percebam que estão respirando pela boca porque tem o nariz já obstruído por algum desvio de septo, alguma condição funcional, e aí quando já percebem já estão numa situação realmente de ter alguns problemas associados? Eu não diria não perceber, mas o que pode acontecer é do paciente estar habituado com aquilo ali. Digamos que seja uma pessoa que já tem uma obstrução nasal crônica desde a infância. E aí, desde a infância, ele respira mal, ele respira pela boca. Então, muitas vezes o paciente acha que aquilo ali é que é o normal. Digamos assim, ele já está habituado com aquela situação. Tem uma respiração oral crônica, sente incômodos na garganta, mas ele meio que se acostuma com aquela situação. E aí, vai retardando a busca por auxílio médico. Doutor Eric, muito obrigada pela conversa. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um Minha Saúde. A gente se encontra no próximo episódio. Lembrando que aqui no canal da Unimed tem muito conteúdo para você curtir e compartilhar. Até a próxima. Tchau!